Fala galera ligada aí no projeto Educa Belém Aprendendo em Casa. Eu sou o professor Fernando Santos de Geografia e a partir de agora eu vou compartilhar com vocês alguns conhecimentos para que vocês possam aprofundar ainda mais a aprendizagem de vocês. Se lembrando que todo e qualquer conhecimento, ele vai te servir para que você possa resolver problemas na sua vida de modo geral, tudo bem? A geografia, ela vai te mostrar, de modo geral, a questão da relação entre sociedade e natureza. Mas, professor, para que eu preciso saber disso? Bem, essa história, ou na verdade, essa geografia eu vou te contar a partir de agora. Segue aí comigo, olha só que vai aparecer aí para ti, ó. Pronto, o que nós vamos discutir? O objeto que a gente vai trabalhar é o seguinte, ó, da estruturação espacial às configurações de paisagens, né? Eu vou ter o objetivo de, no final dessa aula, chegar aqui contigo, ó, na compreensão, ou na verdade, no compreender a produção do espaço e da paisagem como reflexos das relações entre sociedade e natureza. Basicamente, colegas, basicamente, meu caro aluno, é o seguinte, a gente vai conversar nesse primeiro momento sobre dois conceitos que tu já vistes aí com teu professor nessas aulas iniciais de geografia, principalmente para o 8º e para o 9º ano. Que conceitos são esses, professor? É justamente o conceito de espaço geográfico, que muitos vão rever, e aí a gente vai aprofundar algumas relações do conceito de espaço e do conceito de paisagem. Vou mostrar como é que isso é construído, como é que isso é estruturado e para que a gente tem que aprender sobre isso já, como diz o paraense, certo? Mas enfim, antes de começar com tudo isso, eu quero fazer um passeio contigo para te melhor familiarizar, te ambientar com o que é esse espaço geográfico. Então eu vou te convidar a vir aqui comigo utilizando um recurso, o chamado de Google Earth, disponível aí pela internet, certo? Então vamos lá, vem comigo, olha só. Pronto, então nós temos aqui o recurso já do Google Earth, você está vendo, eu já deixei montado aqui para a gente adentrar em Belém do Pará, sendo que você pode passear aqui no planeta Terra, ok? Não sei se você consegue visualizar aí perfeitamente, mas aqui eu tenho, ó, o continente africano, posso então ir para o norte da África, conhecer a Europa, posso ir lá para a Ásia, enfim, posso ficar brincando aqui com o planeta Terra e inclusive com algumas constelações, mas o que eu quero mesmo é te mostrar como que o espaço geográfico ele é maravilhoso. Bem, então nós vamos adentrar aqui na cidade de Belém do Pará para que nós possamos comentar algumas relações que são produtos, né, da interação entre sociedade e natureza. Então eu tenho aqui o complexo, ou na verdade, o complexo de relações entre sociedade e natureza que se desenvolve em Belém. Então eu tenho aqui, você percebe que Belém tem esta maravilhosa interação, né, continental com o rio, né? O Belém é uma cidade recortada por rios, justamente porque a natureza favoreceu isso para todos nós, ok? Mas o que tem a ver a geografia com isso? Primeiro, nós estudamos o espaço geográfico, nós estudamos então a relação entre sociedade e natureza. O que a natureza oferece para a gente, a sociedade vem e transforma isso, e no caso de Belém, vai fazendo toda essa espacialização, toda essa materialização, que você pode acompanhar aí na tela, ó. Tudo isso aqui é Belém, eu poderia adentrar aqui em qualquer bairro, inclusive eu posso, né, depois se a gente puder entrar em contato aí fisicamente, a gente pode adentrar no telhado da sua casa, porque este recurso aqui é muito bacana, certo? Conhecer várias ruas, conhecer várias praças, mas para que isso serve? Para que eu tenha uma visão geral do produto que nós temos enquanto espaço geográfico. Retomando, esse espaço geográfico é fruto da relação entre sociedade e natureza. Acabou o passeio, foi um passeio muito rápido, mas não te preocupa que a gente vai voltar em breve para este passeio. Tudo bem? Então, olha, é o seguinte, eu estou falando muito grego aqui contigo na questão do espaço geográfico. Eu estou botando aí para ti o seguinte, você está vendo agora aí um esquema onde você tem sociedade de um lado, natureza do outro, e nesta interação entre sociedade e natureza eu tenho um produto chamado espaço geográfico.
E em cima desse esquema você tem aí uma interrogação, onde você pode se fazer essa pergunta. Mas que interrogação é essa? O que de fato gera o espaço geográfico? Será que somente a natureza basta? Será que somente a sociedade basta para produzir então o espaço geográfico? Não, não é isso. Para que o espaço geográfico possa surgir, eu preciso ter uma relação. E essa relação, ela é dada pelo trabalho, ok? Pelo trabalho é o que eu vou te dizer agora. Essa interrogação aí no esquema seria então o lugar do trabalho. Mas o que é o trabalho? Aí agora eu vou começar a testemunhar para ti por que a geografia é a disciplina mais maravilhosa de todas. Ora, por quê? Ora, se eu estudo a relação entre sociedade e natureza, basicamente eu vou ter que estudar tudo, porque tudo é sociedade, tudo é natureza. Tudo que está aí ao seu redor, a televisão, a parede, o sofá, o freezer, o quintal, a piscina, enfim, a sua garagem, os meninos brincando bola, empinando pipa, enfim, não pode fazer isso porque nós estamos em quarentena, certo? Só estou brincando aqui para tu ficar mais à vontade, ok? Mas tudo isso que você está enxergando aí, tudo isso é fruto da relação entre sociedade e natureza. E eu preciso entender que para que isso exista, precisa existir então o trabalho. Mas o que é o trabalho, professor? Calma, e aqui que eu quero te mostrar por que a geografia ela é maravilhosa, então. Por quê? Ora, porque esse conceito de trabalho, a definição de trabalho, ela não cabe somente à geografia. Eu posso ir lá na física. Se eu for lá na física, eu vou descobrir que o trabalho ele é fruto de transformações energéticas. Se eu for lá na sociologia, eu vou entender o trabalho como relações de produção, que também nós vamos acompanhar isso muito em breve nas nossas aulas. Okay? O trabalho enquanto relações de produção. Então, basicamente, onde é que eu quero chegar? A geografia ela vai beber um pouco nas fontes das outras ciências. E aqui eu vou te mostrar já essa definição de trabalho que a física. Eu sei que você deve... Que física? Educação física? Não. É a física, é a ciência que vai estudar, então, o movimento, a cinética, a mecânica e tudo mais. O que a física vai dizer pra gente? Que o trabalho é o resultado de transformações energéticas, ok? Sendo que toda a energia é a capacidade de a própria natureza gerar movimento. Olha aqui, amiguinho, rapidola, olha só. Tudo que está se movimentando, inclusive você aí quando piscou, acredite, você está gastando energia, certo? Gastando. Como assim? Eu não estou plugado numa tomada. Você está gastando energia porque, perceba o que eu te disse, o trabalho ele é fruto de transformações energéticas. Então você se alimentou hoje, houve uma transformação química no seu organismo para que você pudesse piscar, para que você pudesse então acompanhar esse raciocínio que nós estamos tentando desenvolver para conceituar o espaço geográfico. Certo? Então, amiguinho, tudo que está se movimentando está gastando energia. Então, você vai parar de se movimentar? Não, brincadeira. Continue se movimentando, continue ligado que eu quero te dizer o seguinte. Não é tão simples assim, não basta somente se ligar na energia, no movimento. Porque cada movimento na natureza, na sociedade, exige uma técnica. Olha aí como é que vai ficar... cada vez mais gostosa essa aula de geografia, né? Porque o que é técnica já, professor? Tá muito complicada essa aula. Calma, tu vai gostar a partir de agora. Olha só, técnica é o conjunto de meios instrumentais e sociais com os quais o homem realiza sua vida, produz e ao mesmo tempo cria espaço. Bem, para ficar mais simples para ti, deixa eu logo te adiantar aqui a questão da tecnologia. Ora, olha só como é que é legal. O homem, ao se relacionar com a natureza, ele utiliza técnicas, né? Claro, você pode imaginar aí na história da humanidade o quanto que essas técnicas foram evoluindo. O que é a tecnologia? Nada mais é, e aí didaticamente falando, porque senão a gente ia ter uma aula só de tecnologia. Didaticamente falando, a tecnologia ela é a própria evolução das técnicas. Então, como eu te escrevi aí, são os meios instrumentais. A técnica é basicamente o instrumento que eu vou utilizar, como que eu vou utilizar. Só que esses instrumentos,
atualmente, ultimamente, eles são cada vez mais inteligentes, mais tecnológicos. Por quê? Porque eles evoluem tecnicamente. E essa evolução técnica é a tecnologia. E aí, por isso que você está, então, assistindo essa aula. Porque se valendo de recursos tecnológicos, nós podemos, então, garantir, de certa forma, aí uma aprendizagem bacana para ti, ok? Deu para entender o que é técnica, o que é tecnologia? Mas calma, não vamos perder o foco do nosso objetivo da aula. Enfim, que é o quê? Que é te fazer compreender melhor o que é o espaço, o que é a paisagem. Eu estou passeando pela técnica, pelo trabalho, pela tecnologia, porque estes elementos são indissociáveis da produção do espaço geográfico, da produção do nosso ambiente. Opa, falei em ambiente, estou misturando? Não, não é isso. Didaticamente, eu vou te dizer o quê? Vou voltar lá naquele esquema novamente, e aí eu tenho sociedade que se relaciona com a natureza através do trabalho, tu já sabes disso, que dá origem ao espaço geográfico, ok? Então, basicamente, didaticamente, eu vou te dizer o seguinte, que o espaço geográfico é o ambiente que resulta da relação entre sociedade e natureza. Deu para gravar aí? Fez a selfie? O que é o espaço geográfico? Didaticamente falando, é o ambiente que resulta da relação entre sociedade e natureza. Bem, se eu tenho sociedade de um lado, natureza do outro, eu preciso então investigar agora, descer, fazer um caminho que a sociedade trilhou e fazer um caminho que a natureza também trilha. Como é que seria isso aqui, meus caros alunos do C4, 8º e 9º ano, aqui da SEMEC? Como é que eu vou fazer isso? Bem, eu vou olhar para o mundo de novo e perceber que existem ações da natureza que são identificáveis. Quando eu olho para o que está ao meu redor, quando eu olho para o ambiente que me cerca, eu posso identificar esses elementos que aparecem aí para ti. Quais são esses elementos? São a hidrografia, o clima, o relevo, a vegetação, a fauna, fungos, vírus e bactérias. Tá aparecendo um mapa aí para ti? Seguinte, o que eu quero te mostrar aqui? Antes, eu quero definir para ti a hidrografia. O que é a hidrografia? Só para você lembrar, porque você viu isso lá no 6º ano. A hidrografia é tudo relacionado à distribuição de água, né, superficiais e também subterrâneas no planeta Terra. Também você vai poder calcular nessa hidrografia aí a questão do volume dos mares, né, oceanos e tudo mais, ok? Hidrografia, tudo relacionado à água no planeta Terra. Clima, tudo relacionado à questão da variação de temperatura. E por isso eu estou botando aí para ti, estou destacando aí para ti a linha do Equador, porque ao longo da linha do Equador eu tenho uma incidência dos raios solares cada vez mais intensa, e por isso que nós, que moramos aqui em Belém, vivemos com essa cara de pupunha, né? Por quê? Porque nós vivemos num ambiente extremamente quente e úmido. Mas úmido por quê? Por causa da vegetação, que é um outro elemento da natureza que aparece aí para ti. Muita vegetação, muita água indo para o ambiente. Eu tenho um ambiente muito úmido, né? Muito úmido. O que é a umidade? Nada mais é do que água em vapor. Então, quando a gente sua, né? Quando a gente sua, o nosso suor não consegue evaporar justamente porque a umidade segura essas moléculas aí de suor, certo? E aí a gente fica com uma cara de pupunha, mas enfim, vamos seguir aqui. Além da hidrografia do clima, eu tenho relevo. Relevo é importante ter esse esclarecimento. Relevo não é solo, tá? O relevo, na verdade, ele tem a ver com a forma ou com o formato da superfície. Aí eu vou ter planaltos, planícies e depressões. O solo nada mais é do que a camada superficial desses planaltos, dessas planícies, dessas depressões. Ok? Eu vou ter também a vegetação, a fauna, que é a questão dos animais. Por isso que você não tem girafa, por exemplo, na Amazônia. Você não tem elefante na Amazônia. Por quê? Por causa das condições ambientais, porque a própria natureza vai formando isso ao longo da sua história, né? Ao longo da história do planeta Terra. Você tem os fungos e, claro, obviamente, nós não podemos deixar de esquecer que vírus e bactérias também fazem parte do espaço geográfico. Como assim, professor? Como é que vai... É culpa da natureza, né? Culpa, entre aspas, né? A natureza, ela consegue criar
Isso aí e outras coisas mais para a gente poder, então, entender o nosso espaço geográfico. Além disso, né, eu vou destacar aqui para ti a questão do Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, mas para frisar a questão da distribuição da vegetação, aí você está acompanhando ó, as florestas tropicais, as savanas, os desertos, né, as tundras, as taigas, enfim, todo esse complexo paisagístico você tem enquanto ações da natureza. Essas ações da natureza, a humanidade tem também como fazer a sua relação ou a sua produção do espaço constantemente. É válido lembrar que essa produção espacial, ela é uma produção constante, tá? Ela é infinita. Retomando essa questão dos vírus e bactérias, eu tenho aqui, ó, um mapa para você da cidade de Belém, feito, esse mapa foi produzido pelo meu amigo Thiago Sabino, geógrafo, né, de mão cheia aí, que mapeou então os casos, né, de Covid-19 aí na cidade de Belém. E aí é importante, como geógrafo, a gente fazer essa análise, né? Claro, a gente não vai descer nesses detalhes aqui, né, mais ligados à saúde, mas eu quero te prender a atenção como é que a gente pega um dado e transforma num mapa, né? Isso também o geógrafo e a geografia, ela faz e ela é um instrumento importante. A geografia é um instrumento importante de intervenção no espaço, né? Ou na verdade num município, num estado, num bairro, enfim, tudo bem? Então, um mapa nos ajuda a planejar melhor as ações que nós vamos ter como administradores do espaço, tudo bem? Beleza? Então, partindo dessa definição do espaço, eu quero comentar contigo sobre a paisagem, né? Então, tu já deve ter visto lá também no sexto ano, só vou reforçar aqui contigo, que a paisagem, ela é a imagem do espaço geográfico, pela qual podemos melhor entender os processos que formaram determinado ambiente. Então, a paisagem, o que eu quero chamar a atenção aqui para ti é o seguinte: a paisagem não somente é algo visual, mas igualmente perceptível aos outros sentidos, como tato, olfato, paladar e audição. Beleza? Então, eu vou jogar aqui uma imagem para ti e aí eu vou te fazer alguns questionamentos enquanto tu olhas, enquanto tu aprecias a paisagem. Então, olha só, você está aí, né, basicamente na Orla Belenense, onde você tem aí o encontro da Baía do Guajará, ali nas estações das docas e tudo mais. Bem, deixa eu te fazer uma pergunta. Ao olhar para o céu, tu achas que vai chover? Pensa aí, rapidola, vai, 2 segundos. Bem, a geografia vai te dizer que provavelmente vai chover. Por quê? Porque esta nuvem, ela está muito baixa. E mais lá ao fundo você acompanha já algumas nuvens negras, né? Onde você tem as moléculas de água ali já se esbarrando e daqui a pouco essas moléculas de água elas vão sair do estado gasoso e vão se transformar em estado líquido. Mas o que eu queria te chamar a atenção é o seguinte: será que tu precisas realmente olhar para o céu para saber se vai chover ou não? Será que tu precisas olhar para o céu para saber se vai chover ou não? Ou será que a ventania, quando derruba aquele galho de árvore ali fora, você escutou, você, opa, já vai chover? Ou será que quando cai, tem gente que é assim, ó, o DJ Fagner é assim, quando ele sabe que vai chover, sabe por quê? Quando a água pega no asfalto e essa água do asfalto, quando ela está muito quente, né, ela evapora, tem um odor específico dessa água que pinga no asfalto. Aí o Fagner, DJ Fagner, vai chover, não precisa nem olhar lá para fora. Por quê? Porque está caindo água no asfalto quente, evapora e isso libera um odor. Ou seja, onde é que eu quero chegar? A paisagem, ela é perceptível, ela é sensitiva. Eu posso sentir a paisagem, certo? Eu não preciso somente olhar a paisagem, não é algo somente visual, mas ela é algo vivencial. Olha que bonito, olha como a geografia é bonita, né? A paisagem, ela não é só aquilo. E outra coisa, a paisagem não é só aquilo belo, não. A paisagem não é somente o pôr do sol, né? Ah, o pôr do sol, eu vou te dizer. Não, não é somente o pôr do sol, mas é tudo, mano. Tudo que você olha ao redor, já que é fruto da relação de sociedade e natureza, é paisagem. Independente se você está no lixão, independente se você está em situações, né, urbanas não agradáveis.
mas é paisagem, é resultado da relação de sociedade e natureza, tudo bem? Então cuidado, não fixe só na observação da paisagem no sentido do olhar, mas no sentido do sentir essa paisagem também. E aí, nesse sentido dessa paisagem enquanto um complexo sensitivo, olha só, eu vou ter uma diferença aqui entre o que é paisagem natural e o que é paisagem cultural. Na paisagem natural, eu tenho o predomínio de ações da natureza. Perfeito? Eu vou observar o espaço, o ambiente, e vou chegar à conclusão de que o que predomina ali é, então, ações da natureza. Quais são as ações da natureza? Eu já te falei. Hidrografia, clima, relevo, flora, fauna, vírus e bactérias. Perfeito? Tudo bem? E aí eu tenho um outro tipo, que é a paisagem cultural, também chamada, os livros didáticos vão trazer aí para ti, é a paisagem cultural humanizada, ok? Então eu tenho aqui o predomínio das relações humanas na paisagem cultural. E aí eu já vou te antecipar o seguinte, ó. Quais são essas relações humanas que transformam, que produzem o espaço e que transformam a paisagem? Eu vou citar 3 aqui para ti, 3 importantíssimas. Quais são essas ações? São a cultura, a política e a economia. Mas aí, cultura, política e economia, eu vou detalhar ainda mais esses conceitos numa aula específica sobre território, já que quando a gente fala em cultura, política e economia, é impossível nós não tratarmos do conceito de território, ok? E aí, toda essa diferenciação entre paisagem cultural e paisagem natural, eu vou te mostrar agora aí nessa imagem, ok? Nessa imagem de satélite de Belém, que nada mais é do que um recorte daquilo que nós já fizemos no início da aula. Então você precisa olhar a partir deste nosso encontro aqui, você precisa olhar agora para Belém com os outros olhos. Você precisa olhar para Belém com o olhar de geógrafo. Agora você não vai somente olhar por olhar, agora você vai perceber a paisagem com seus sentidos, né? Com seu tato, com seu paladar, com seu olfato, né? Com seus ouvidos. E aí daqui a pouco eu vou fazer um teste aí contigo na questão dos teus ouvidos, rapidola. Mas aí, ó, só para então fechar esse raciocínio do que é essa paisagem cultural, né? Que se trata das ações humanas, eu estou trazendo aí para ti uma definição, uma breve definição do que é ou do que são essas ações, né? Eu tenho a cultura como reproduções do modo de vida no espaço. Ora, você que está aí me assistindo em Mosqueiro, tem um modo de vida diferente, tem uma cultura diferente do povo que está me assistindo ou do aluno que está me assistindo lá no Guamá, né? Do aluno que está me assistindo lá em São Brás. Em cada espaço, e mesmo de casa em casa e dentro da própria casa, cada ser humano é único, tem o seu próprio modo de vida. E esse modo de vida, ele se reproduz no espaço, ok? Se reproduz no espaço. E isso vai configurar o espaço geográfico, o ambiente de vocês de maneira diferente. Tudo bem? Um outro conceito que eu preciso já, de certa forma, tocar aqui para ti, já que falei, seria o conceito de política. A política nada mais é, assim, didaticamente te falando, é a capacidade administrativa que você tem para gerir, obviamente, estou sendo até redundante, né? Para gerir o espaço. Capacidade de gerir um espaço. Capacidade de administrar um espaço. Quando um objeto, né? Quando você era pequenininho, do tamanho de um botão, carregava papai no bolso e mamãe no coração, você já tinha uma capacidade administrativa, por exemplo, de governar a sua lancheira. Olha, você já nasce um sujeito político. E à medida que você vai crescendo, é claro que as suas responsabilidades vão aumentando cada vez mais. E uma última definição, antes de eu testar aí os seus ouvidos, eu tenho então a questão da economia, algo muito sério, principalmente neste tempo que nós estamos vivendo atualmente. O que vem ser a economia então, professor? Aí, didaticamente, novamente falando, eu vou te dizer, ó, são as ações de produção, circulação e consumo dos bens necessários à sobrevivência. E aí, eu precisaria entrar então numa aula sobre território para poder te explicar como é o funcionamento da cultura, como é que é o funcionamento da política, como que é o funcionamento da economia no espaço. E nós vamos ter essa aula sobre território, ok? Mas enquanto isso, deixa eu te chamar para testar, além dos seus ouvidos, testar você aí na questão do seu conhecimento dessa aula de agora, né? Vou jogar aí para ti um exercício em sala. Como é que vai funcionar? Vou jogar aqui para ti
a letra de uma música, tá? Hoje no Verde das Matas, eu vou cantar isso pra ti. Calma, se acalma que eu vou cantar isso pra ti. Olha só. Então, tô dando um tempo aí pra ti, só pra tu fazeres o registro aí, daqui a pouco, então, responder a questão, certo? Um registro aí da música do Roberto Vilar. Daqui a pouco eu apresento melhor ele pra vocês, beleza? E aí, vem o comando, então, da questão. A partir da relação sociedade e natureza mostrada na composição, pode-se afirmar que a descrição do ambiente aponta para a característica de uma. Letra A, paisagem cultural, porque há destaques para elementos construídos pela própria natureza. Letra B, paisagem amazônica, porque prevalecem destaques para a construção de objetos humanos. Letra C, paisagem natural, porque há predominância de construções. E assim você chega na letra D, paisagem cultural, porque há predominância de construções naturais. Enfim, você vai fazer essas análises. Eu estou deixando aí na tela para você poder então fazer um registro e aí tentar responder conforme a nossa aula se desenvolveu, ok? E aí, enquanto tu vai pensando nessa resolução, eu vou trazer aqui para ti o que eu chamo de bregaula, meu amigo. O que é isso, professor? O senhor tá ficando doido? O cavalo mordeu a sua cabeça? Não, meu amigo, é o seguinte, ó, relaxa aí, escute aí e tente resolver a questão que você certamente deu uma registrada aí e pôde então, a partir da aprendizagem que foi desenvolvida neste momento, neste encontro aqui contigo, você pôde então absorver os conhecimentos necessários para poder resolver a questão, ok? Beleza, enquanto tu pensa aí qual é a alternativa correta, eu vou tocar essa música para ti, do Roberto Vilar, ok? Então, vamos lá. Hoje no Verde das Matas, majestade sabiá, vamos fazer serenata, majestade sabiá. Hoje é luar de prata, majestade sabiá. Convida João de Barro, majestade sabiá. Banhando na cachoeira, via sabiá laranjeira. Com o seu lindo cantar, fez eu se apaixonar. Oh majestade, sabiá, 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 oh majestade, sabiá. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro encontro. Espero voltar mais vezes e aprofundar esse conhecimento geográfico. Opa, eu não esqueci. A alternativa correta que você vai marcar aí na questão é a letra C. Beleza? Perfeito? Então, vamos embora!